Meus caros exploradores do véu que separa os mundos, sejam muito bem-vindos a mais uma jornada pelas profundezas do tempo e das crenças ancestrais. Hoje, desvendaremos os mistérios de uma data peculiar, um dia em que o outono se aprofunda e os ecos do passado se tornam mais nítidos, um tempo de transição onde o que é visível e o que é invisível se entrelaçam de forma quase imperceptível. Preparem-se, pois o dia 14 de outubro não é apenas mais um dia no calendário, é um portal, uma encruzilhada onde as energias da terra e do céu se encontram, onde os sussurros dos antepassados se fazem ouvir com maior clareza e onde o destino tece as suas mais complexas tramas. É um dia de revelações e, para os incautos, de perigos velados, um lembrete de que nem tudo que vemos é tudo que existe. Em Portugal, como em muitas outras culturas europeias profundamente ligadas aos ritmos da natureza, o mês de outubro é um tempo de transição profunda, um suspiro do ano antes da longa noite de inverno. As cores da folhagem explodem em tons de fogo, ouro e cobre, antes de se renderem ao cinzento e ao silêncio. É o tempo da colheita final, da azeitona, da castanha, das últimas uvas que darão origem ao vinho novo. Mas é também o prelúdio para as noites longas e o silêncio da terra adormecida. E no coração deste mês, o dia 14 de outubro ergue-se como um marco, conhecido principalmente como o Dia de São Calixto. Este dia, mais do que uma mera efeméride religiosa, está intrinsecamente ligado aos ciclos da natureza, à preparação para o frio que se avizinha e, sobretudo, a um mundo espiritual que se torna mais permeável, onde os véus se tornam mais finos e as mensagens do além mais palpáveis. É um tempo em que a própria atmosfera parece carregar segredos milenares. A figura central deste dia no calendário cristão é São Calixto I, um homem cuja vida foi um testemunho de fé inabalável, resiliência extraordinária e uma surpreendente ascensão social e espiritual. Foi o 16º Papa da Igreja Católica, servindo no início do século III, num período de intensa perseguição aos cristãos sob o Império Romano. Mas para além da sua santidade reconhecida, Calixto era uma figura do povo, um símbolo de esperança para os desfavorecidos. Nascido escravo em Roma, ascendeu a uma posição de imenso poder espiritual e influência, não por riqueza ou berço, mas pela sua virtude, inteligência aguçada e uma compaixão sem limites. É o padroeiro dos sepultadores e, curiosamente, dos prisioneiros, dos que jazem nas sombras ou em cativeiro. As suas contribuições mais notáveis incluem a organização e expansão das famosas catacumbas romanas, que até hoje ostentam o seu nome, tornando-as não apenas cemitérios, mas locais sagrados de repouso para milhares de mártires e fiéis, verdadeiros santuários subterrâneos da fé nascente. As pessoas recorrem a São Calixto com súplicas diversas. Os oprimidos e os que sofrem injustiças buscam nele a força para suportar as adversidades e a esperança por um futuro mais justo. Os que enfrentam julgamentos difíceis ou acusações infundadas pedem clareza, verdade e discernimento para os seus juízes. E aqueles que zelam pelos seus mortos, os que choram a perda de entes queridos, imploram por paz para as almas dos que partiram e proteção para os seus túmulos, acreditando que São Calixto é um guardião entre os mundos. A sua ligação intrínseca às catacumbas, vastas e escuras galerias subterrâneas que guardam os restos mortais de tantos, ecoa, de forma quase mística, a ancestral crença de que este dia é um limiar, uma fronteira tênue entre o mundo dos vivos e o reino dos que partiram. Não é difícil imaginar que, sob o manto da devoção cristã, se escondam resquícios de antigas venerações a divindades do submundo, a espíritos da terra que protegiam os grãos colhidos e, sobretudo, que guiavam as almas para o seu descanso eterno, num ciclo contínuo de vida e morte. A história de São Calixto é uma saga de redenção e coragem que, com os seus altos e baixos,
rivaliza com as mais épicas lendas. Imagine um jovem escravo, Calisto, na vibrante e perigosa Roma antiga, uma cidade de glória e sombras. O seu mestre, um liberto cristão chamado Carpóforo, um homem de negócios com princípios, confia-lhe a administração de um banco, uma responsabilidade imensa para a época. Contudo, devido a um desfalque, algumas versões da lenda dizem por má gestão, outras por fraude de terceiros que o enganaram, Calisto é denunciado, preso e condenado a trabalhos forçados nas minas de Sardenha, um destino quase tão cruel quanto a própria morte, onde a escuridão e o trabalho árduo consumiam os homens. Mas o espírito de Calisto era indomável, forjado na fé e na resiliência. Nas profundezas da terra, longe da luz do sol e da glíria de Roma, ele encontrou não o desespero que consumia tantos, mas uma fé ainda mais profunda e uma força interior inabalável. A sua sabedoria, o seu carisma e a sua capacidade de inspirar eram tão notáveis, mesmo nas condições mais adversas, que, através da intercessão da imperatriz Márcia, uma figura influente na corte imperial, ele foi milagrosamente libertado e trazido de volta a Roma. Esta era uma época de milagres e de intervenção divina para os que ousavam crer. O Papa Zeferino, reconhecendo a pureza do seu coração, o seu intelecto afiado e a sua capacidade de organização, mesmo após as suas provações, encarregou-o de uma tarefa de imensa importância, a administração do cemitério cristão, que hoje conhecemos como as lendárias catacumbas de São Calixto. Sob a sua gestão, estas catacumbas não eram apenas um local de sepultura, frias e escuras, mas transformaram-se num santuário subterrâneo, um refúgio de paz e esperança para os cristãos perseguidos, um símbolo da sua crença inabalável na vida eterna e na promessa da ressurreição. Calixto reformou as práticas funerárias, tornando-as mais acessíveis aos pobres e aos escravos, defendendo a dignidade de todos os filhos de Deus, mesmo na morte. A sua sabedoria, compaixão e capacidade de mediar conflitos eram lendárias. Ele foi eleito Papa, numa época em que o cargo era sinônimo de perigo iminente e de martírio. Liderou a Igreja com firmeza e misericórdia, enfrentando cismas e heresias, mas sempre com um olhar atento aos mais humildes e desfavorecidos. A sua vida terminou, como a de tantos líderes cristãos daquela era, com o supremo sacrifício do martírio. Em meio a tumultos anticristãos, Calixto foi brutalmente atirado de uma janela, e, segundo a lenda, o seu corpo foi arrastado pelas ruas de Roma e lançado num poço. Mas a sua luz não se apagou, pelo contrário, brilhou ainda mais intensamente. As catacumbas que ele tanto cuidou tornaram-se um epicentro de devoção, um elo tangível e sagrado entre o mundo terreno e o invisível. A sua história é um lembrete pungente de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a fé inabalável, a resiliência humana e a compaixão ilimitada podem transformar a mais cruel adversidade num legado eterno de esperança e inspiração. Ele é o guardião dos que jazem em paz, o defensor dos que ainda lutam nas sombras e o farol para os que buscam redenção. Neste dia em que o véu entre os mundos se afina, o universo nos envia sinais, sussurros do que está por vir, escritos na natureza e nos acontecimentos do cotidiano. Estar atento é a chave para decifrar os mistérios que o dia 14 de outubro nos reserva e para guiar os nossos passos. Climáticos e agrícolas. 10. Se o céu estiver claro a 14 de outubro, com estrelas nítidas na noite anterior, um inverno rigoroso está à vista. A ausência de nuvens que retém o calor, revelando um céu sem adornos, é interpretada como um presságio de frio intenso, geadas precoces e uma estação gélida que irá congelar a terra e testar a resistência das culturas. Chuva neste dia, lavouras abundantes no próximo ano. As lágrimas do céu, mesmo que pareçam tristes, são uma bênção. Acredita-se que a água que cai a 14 de outubro
fertiliza simbolicamente o solo, garantindo que as sementes que estão por vir encontrarão um ambiente próspero para germinar e crescer com força, resultando numa colheita farta. Se o vento sopra persistentemente do sul, doença vai entrar em casa. O vento sul, nesta época do ano, é frequentemente associado a mudanças climáticas bruscas e, simbolicamente, traz consigo energias desestabilizadoras que podem afetar a saúde dos moradores, prenunciando resfriados, gripes e mal-estar geral na família. Neve antes de São Calixto, adeus ao bom vinho. Uma nevada precoce pode ser um desastre para a vinicultura. O frio intenso e inesperado pode prejudicar as últimas uvas ainda nos cachos ou afetar severamente as vinhas, comprometendo a qualidade da vindima e, consequentemente, do vinho que será produzido. Folhas que caem depressa e em grande quantidade, ano próspero se apressa. Uma queda rápida e abundante das folhas das árvores é vista como um sinal de que a natureza está a purificar-se e a renovar-se com celeridade. Esta limpeza energética abre caminho para um novo ciclo de abundância, crescimento e boas fortunas no ano que se inicia. Cogumelos abundantes nas matas e campos indica riqueza futura e boa saúde. A proliferação destes frutos misteriosos da terra, surgindo após as primeiras chuvas outonais, é um símbolo ancestral de fertilidade, crescimento e prosperidade material, além de boa saúde para quem os encontra. Geada matinal anuncia um inverno curto e brando. Uma fina camada de gelo cintilante ao amanhecer, paradoxalmente, sugere que o frio mais intenso já fez a sua aparição brevemente, e o coração do inverno que se segue será menos rigoroso e mais suportável. Domésticos e financeiros. Encontrar uma pena de ave é sinal de boas notícias, sorte no amor e na comunicação. As penas são vistas como mensagens do reino espiritual, e encontrar uma hoje é um auspício de leveza, de que os problemas irão voar para longe, e que novas oportunidades românticas ou comunicações importantes virão. Partir um espelho hoje quebra um ciclo de proteção por 7 anos. O espelho, além de refletir a imagem, é considerado um portal e um guardião da alma. Ao ser quebrado, ele abre uma fenda na sua proteção áurica, deixando-o vulnerável a energias negativas, infortúnios e má sorte por um longo e desafiador período. Ver uma aranha a tecer a sua teia de manhã na casa, presságio de dinheiro inesperado. As aranhas, com a sua capacidade de tecer complexas armadilhas, são vistas como portadoras de fortuna e oportunidades quando observadas nas primeiras horas do dia, especialmente se estiverem ativas a tecer a sua teia, simbolizando a criação de riqueza. Ouça o canto de um rouxinol. A fortuna bate à porta com novas oportunidades. O canto melodioso e raro do rouxinol, se ouvido neste dia, é um convite à abundância, à beleza e à chegada de oportunidades financeiras inesperadas, ou de momentos de grande alegria e paz. A noite de 14 para 15 de outubro é uma tela onde o inconsciente pinta as verdades mais ocultas. Os sonhos desta madrugada são particularmente vívidos e proféticos, carregando mensagens importantes do reino dos sonhos e do plano espiritual. Por isso, anote-os. Sonhar com catacumbas ou túmulos revela medos profundos do passado, traumas não resolvidos ou questões familiares ocultas. Contudo, não é um mau presságio. Simboliza a necessidade urgente de confrontar essas sombras para alcançar uma verdadeira renovação, renascimento espiritual e libertação. É um convite à introspeção profunda. Água corrente. Se a água for límpida, cristalina e fluir livremente, indica purificação, emoções equilibradas e um caminho desobstruído para os seus objetivos. Se, no entanto, a água estiver turva, suja ou estagnada, é um alerta para traições iminentes, segredos ocultos que virão à tona, ou emoções reprimidas que precisam ser liberadas urgentemente. Castanhas. Ver, colher ou comer castanhas nos sonhos é um símbolo poderoso de prosperidade,
abundância material e proteção contra a escassez. Significa que os seus esforços trarão frutos duradouros e que a sua família estará segura, bem nutrida e protegida. Se as partilha, a sua fortuna será multiplicada através da generosidade. Árvores sem folhas representam o fim de um ciclo, o luto por algo que se foi, ou a necessidade de deixar ir. Mas é também um lembrete da impermanência e da necessidade de desapego. Sugere que está a preparar-se para um novo ciclo de crescimento e renovação, mesmo que a transição seja dolorosa. Luzes ou velas. Ver luzes brilhantes ou velas acesas em seu sonho significa esperança, orientação divina para os seus caminhos e clareza mental para os desafios que se avizinham. Se a luz for fraca, tremeluzente ou a vela se apagar, pode indicar dúvidas, falta de fé ou a necessidade de reavaliar o seu caminho espiritual e as suas prioridades. Aqueles que vêm ao mundo no dia 14 de outubro são almas de uma profundidade singular, com um destino marcado pela superação. São dotados de uma sabedoria inata que transcende a idade, uma resiliência notável perante as mais duras adversidades e um forte e inabalável senso de justiça. Possuem uma mente analítica e uma intuição aguçada, sendo capazes de ver além das aparências e de decifrar os mistérios ocultos da vida. Podem parecer reservados, pensativos ou introspectivos, mas guardam em si uma força interior imensa e uma lealdade inabalável aos seus princípios e às pessoas que amam. Frequentemente, são líderes natos, reformadores sociais, ou aqueles que, como São Calixto, buscam incansavelmente melhorar o mundo ao seu redor, ainda que isso signifique enfrentar grandes desafios e incompreensões. A sua jornada é marcada por transformações profundas e pela capacidade de se reinventar, superando obstáculos que outros considerariam intransponíveis. A sua ligação com o guardião é forte, tendo um papel de proteção e de manutenção da ordem e da verdade, seja na sua vida pessoal, na sua carreira ou na comunidade. Neste dia, honramos de modo especial os que carregam nomes abençoados, como Calixto e Honorato. Calixto, com a sua origem grega que remete à beleza, à bondade e à excelência suprema, abençoa aqueles que o portam com carisma, uma capacidade inata para inspirar e uma liderança natural. Aqueles que carregam o nome Calixto são frequentemente vistos como faróis de esperança em tempos de escuridão, com uma capacidade intrínseca para guiar e inspirar, enfrentando os desafios com uma serenidade quase sobrenatural, tal como o próprio santo que representa a virtude em meio à adversidade. Eles encarnam a força da fé e a beleza do espírito humano. Em meio às energias singulares de 14 de outubro, surgem práticas ancestrais, rituais simples, mas poderosos, que nos conectam ao sagrado e ao invisível. É um dia para agir com propósito e intenção, buscando harmonia e proteção para si e para o seu lar. 1. O ritual do pão e vinho para os ancestrais, conexão e bênção. Objetivo: honrar a memória dos que partiram, pedir as suas bênçãos e proteção para a família e para as colheitas. Este ritual visa fortalecer os laços com a linhagem ancestral, garantir a continuidade da prosperidade e acalmar os espíritos que possam vaguear. O que será necessário? Uma fatia de pão fresco. O ideal é que seja feito em casa, mas um pão artesanal comprado com carinho serve. Uma pequena taça ou copo com vinho tinto, ou sumo de uva puro se preferir, e uma vela branca nova, símbolo de pureza e luz espiritual. Quando e como realizar? Ao cair da noite do dia 14, quando o véu entre os mundos se torna mais tênue e as energias espirituais são mais intensas. Escolha um local tranquilo em sua casa, talvez junto a uma janela aberta para o exterior ou num altar pessoal se tiver. Cubra uma pequena mesa ou superfície com um pano limpo e branco. Coloque a fatia de pão, a taça de vinho e, em seguida,
Acenda a vela branca com um fósforo. Não use isqueiro. Feche os olhos por um momento. Respire fundo e concentre-se nas memórias dos seus antepassados, nos seus sorrisos, nas suas lições, sentindo a sua presença. Oração. Intenção. Com a vela acesa a iluminar o ambiente, diga em voz baixa ou mentalmente, com sinceridade e devoção: ancestrais meus, espíritos guardiões da minha estirpe, honro a vossa memória e agradeço a vossa jornada. Ofereço-vos este pão, fruto da terra e do trabalho, e este vinho, sumo da vida e da alegria. Peço a vossa sabedoria para guiar os meus passos, a vossa força para enfrentar os desafios do inverno que se aproxima, e a vossa proteção divina para o meu lar, para a minha família e para todos os que amo. Que a vossa luz abençoe as minhas colheitas, os meus projetos e o meu caminho. Que assim seja e assim se cumpra, em paz e harmonia. Permaneça em silêncio por alguns minutos, sentindo a energia da presença ancestral e a quietude do momento. O que fazer depois? Deixe o pão, o vinho e a vela acesa no local durante toda a noite, permitindo que as energias se entrelacem e os espíritos se alimentem da oferenda simbólica. Certifique-se de que a vela está em local seguro. Na manhã seguinte, o pão deve ser cuidadosamente recolhido e deixado num local exterior para os pássaros. Jamais deve ser comido por si ou por animais domésticos, simbolizando a partilha da bênção com toda a natureza. O vinho deve ser derramado na terra, aos pés de uma planta ou árvore, como um retorno e uma oferenda à Mãe Terra, completando o ciclo. 2. Limpeza e proteção do lar, contra as sombras do inverno. Objetivo: afastar energias negativas, purificar profundamente o ambiente doméstico e preparar a casa para os meses mais escuros e frios, onde as sombras e as influências indesejadas podem espreitar com maior facilidade. Atrair harmonia, tranquilidade e proteção duradoura. O que será necessário? Um punhado generoso de sal grosso, conhecido pelas suas propriedades de purificação, alguns ramos frescos de alecrim ou arruda, plantas tradicionais com poderosos poderes protetores e purificadores, amplificadores de energia positiva, e um balde com água limpa, preferencialmente de nascente ou da chuva, se possível. Quando e como realizar? Realize este ritual na manhã de 14 de outubro, preferencialmente antes do meio-dia, para aproveitar a luz do sol. Adicione o sal grosso e os ramos de alecrim, arruda ao balde de água. Com as mãos ou um pano limpo, limpe cuidadosamente e com intenção os batentes das portas, por dentro e por fora, os parapeitos das janelas e todos os cantos de cada divisão, especialmente os pontos de entrada e as áreas onde a energia tende a estagnar ou a acumular-se. Enquanto limpa, visualize toda a negatividade, a estagnação e a impureza a serem varridas para fora do seu lar, sendo substituídas por uma luz branca e protetora. Intenção. Mantra. Diga com convicção: por esta água e este sal, pela força deste alecrim ou arruda, que todo o mal, toda a sombra, toda a inveja e toda a energia estagnada se vão deste lar. Que a luz, a paz, a harmonia e a proteção venham morar aqui, selando as minhas portas contra o que é indesejado. Que assim seja e assim se faça, em nome da luz e da vida. O que fazer depois? A água restante, que agora está carregada das impurezas recolhidas, deve ser derramada fora de casa, preferencialmente num local com terra nua, longe da sua porta principal, ou num ralo exterior, simbolizando que o mal foi afastado e dissipado pela terra, não podendo mais retornar. Nunca despeje no ralo da cozinha ou casa de banho. 3. O amuleto de castanha para a prosperidade e contra a pobreza. Objetivo: atrair prosperidade financeira, abundância em todas as áreas da vida e proteger contra a pobreza e a escassez durante o inverno que se avizinha.
A castanha é um símbolo de resistência e de riqueza oculta. O que será necessário? Uma castanha inteira, lisa, brilhante e sem defeitos. O ideal é que seja colhida recentemente, pois carrega ainda a energia vital da terra e do outono. Quando e como realizar? Durante o dia 14, de preferência em contato com a luz do sol. Segure a castanha nas suas mãos e feche os olhos. Concentre-se intensamente nas suas intenções de abundância, de segurança financeira, de oportunidades que se abrem e de proteção contra qualquer carência. Sinta a energia da castanha, fruto da terra, a absorver os seus desejos e a encher-se de poder. Imagine a castanha a brilhar com uma luz dourada, irradiando riqueza e fartura. Intenção. Diga com fé: castanha, filha da terra e do sol, protege a minha fortuna, afasta a pobreza e a escassez. Que a tua força me traga abundância, segurança e prosperidade em cada dia que se seguir. Que a riqueza da natureza se manifeste na minha vida. Que assim seja e assim se cumpra. O que fazer depois? Leve a castanha consigo, na sua carteira, na sua mala, no bolso ou num pequeno saquinho de pano como um amuleto pessoal. Deve ser guardada e carregada até ao próximo dia 14 de outubro, quando deverá ser substituída por uma nova castanha, renovando assim a sua energia e a sua proteção. A castanha antiga pode ser devolvida à terra em gratidão. 4. As tradições culinárias do dia. Fartura e união. Este dia, tal como grande parte do outono em Portugal, é um convite irrecusável à mesa farta, ao aconchego do lar e à partilha de sabores que nos reconfortam e nos preparam para o frio. As castanhas assadas. Com o seu aroma inconfundível e a sua polpa doce e reconfortante, são a estrela indiscutível, símbolo da colheita abundante e da fartura, muitas vezes acompanhadas por um copo de vinho novo ou da tradicional água-pé, uma bebida levemente fermentada de uva. É também um dia para desfrutar de sopas de legumes, ricas e nutritivas, preparadas com os últimos produtos da horta, que aquecem o corpo e a alma, preparando-nos para o inverno. O pão caseiro, acabado de cozer, com a sua crosta crocante e o seu miolo macio, é também um elemento central da mesa, representando o sustento, a bênção do lar e a união familiar. Partilhar estas iguarias com a família e amigos é mais do que uma simples refeição. É um ritual de união, gratidão e celebração da vida, fortalecendo os laços e garantindo que ninguém passará fome nos meses mais frios. No dia 14 de outubro, o respeito pelas fronteiras do invisível é crucial, pois as energias estão mais sensíveis e responsivas às nossas ações. Ignorar os tabus pode atrair infortúnios e desequilíbrios significativos. Certas atitudes e comportamentos são estritamente proibidos, sob pena de consequências severas. 1. Não emprestar dinheiro nem bens de valor. Acredita-se firmemente que, ao emprestar dinheiro, joias ou qualquer bem material de valor neste dia, você está, de facto, a emprestar a sua própria sorte, a sua energia de prosperidade e a sua abundância a outros. Esta ação pode abrir uma porta para a escassez e a pobreza na sua própria vida, drenando a sua fortuna e impedindo que ela retorne. 2. Não fazer grandes compras ou investimentos arriscados. As energias deste dia são particularmente voláteis e podem enganar o discernimento. Grandes decisões financeiras, como comprar uma casa, um carro ou fazer investimentos de alto risco, tomadas hoje, podem ser baseadas em ilusões, ocultar armadilhas ou trazer prejuízos inesperados e graves a longo prazo, comprometendo seriamente a sua estabilidade financeira. 3. Não deixar a casa desarrumada ou suja. A desordem e a sujidade atraem energias caóticas e estagnadas para o seu lar, que bloqueiam a entrada de bênçãos, boa sorte e harmonia.
Uma casa desorganizada e suja, neste dia, convida a conflitos familiares, a uma sensação de opressão e pode até atrair espíritos inquietos que se alimentam do caos. 4. Não brigar, discutir ou gerar conflitos. As palavras proferidas com raiva, ódio ou discórdia neste dia têm um poder amplificado e podem se tornar verdadeiras maldições. A briga e a discórdia não só atraem o mal-olhado e energias negativas para a sua vida, como também podem criar rachaduras irreparáveis em relacionamentos familiares, de amizade ou profissionais, rompendo laços que seriam difíceis de restaurar. 5. Não começar viagens longas ou mudar de residência. Os caminhos, tanto físicos quanto espirituais, estão incertos e cheios de armadilhas ocultas. Iniciar uma jornada significativa, uma mudança de cidade ou de casa, hoje pode resultar em infortúnios graves, atrasos inesperados, perdas de bens, acidentes ou até mesmo desorientação, pois a proteção dos viajantes é diminuída e os obstáculos são amplificados. 6. Não cortar cabelo ou unhas. Cortar qualquer parte do corpo que cresce, como cabelo ou unhas, é visto como um ato de enfraquecimento da sua aura, da sua vitalidade e da sua proteção natural. Isso pode torná-lo mais vulnerável a influências negativas, a roubos de energia por parte de entidades maléficas e a problemas de saúde durante o próximo ciclo lunar. 7. Não derramar sal propositadamente. Derramar sal é um presságio universal de azar e de conflito. Se, por acidente acontecer, deite imediatamente uma pitada de sal por cima do ombro esquerdo, com a mão direita para afastar o mal, neutralizar a má sorte e quebrar o ciclo de negatividade que o derramamento pode ter invocado. 8. Não se vangloriar, exibir arrogância ou soberba. A humildade e a gratidão são virtudes valorizadas neste dia de transição. A ostentação, a soberba e a arrogância atraem a inveja dos vivos e a ira dos espíritos guardiões, que podem castigar o orgulhoso com perdas significativas, humilhações inesperadas e reveses na vida. 9. Não ignorar idosos, doentes ou necessitados. A caridade, a compaixão e a solidariedade para com os mais vulneráveis são qualidades essenciais. A falta de bondade, a negligência ou a recusa de ajuda para com aqueles que precisam pode fechar as portas da abundância e da sorte para si, trazendo uma má sorte duradoura e desequilíbrios kármicos. 10. Não varrer a casa depois do pôr do sol. Acredita-se que varrer o chão após o anoitecer não varre apenas a sujeira e a poeira, mas também a sorte, a prosperidade e as bênçãos para fora de casa. Esta ação, neste dia em particular, pode deixar o lar desprotegido e suscetível à entrada de energias indesejadas, espíritos errantes e azar que vagueiam na escuridão. Que estas tradições milenares e estes avisos ancestrais sirvam de guia e inspiração para um 14 de outubro de respeito, reflexão e harmonia. Que a sabedoria dos nossos antepassados ilumine os vossos caminhos e que a proteção do guardião oculto vos envolva em cada passo. Respeitem os véus que se afinam e celebrem a vida em toda a sua profundidade. Até a próxima jornada, onde mais mistérios nos esperam